Fala, time, mais uma análise então. Hoje eu vou fazer as duas análises em conjunto, tá? Vou fazer a análise do dólar e vou fazer também a análise do índice, ok? Então, iniciando pelo índice, vou voltar aqui no gráfico. Justamente o índice, explicando ele de uma forma geral, ele fez aqui essa pernada de alta, já abriu com o gap, ó, fugindo da resistência que a gente tinha ontem, tá? E aí encontrou outro local aqui em cima de resistência também. Veja que aqui deixou, né, uma estrela cadente, aqui deixou outra, tá? Claro, né, que antes dessa estrela cadente aqui a gente não saberia ainda que era uma resistência forte, tá? Depois acabou sendo, ó, várias sombras naquela região ali, tá? Iniciando o dia, então, acabou fazendo esse triângulo aqui simétrico, tá? Poderia encaixar ele melhor aqui, talvez, aqui, tá? Mas eu geralmente gosto de observar mais os corpos ali dentro do que as sombras, tá? Então, as sombras, para mim, não tem tanta relevância assim. Bom, então, levando esse ponto aqui como um ponto de entrada, o que a gente teria justamente aqui? Deixa eu pegar minha caixinha de ferramentas. A gente teria a entrada, que se daria por aqui, tá? Entrada, que se daria aqui. Teríamos então o stop, que seria nessa região aqui, tá? Vamos medir então para ver quanto que dava. Ó, 285 pontos. Não é tão pouco, né? Mas é que também, nesse momento, não existe basicamente movimento curto, tá? Não no day trade em 5 minutos. Não existe. Beleza? E onde seria o nosso alvo, galera? Bom, aí a gente pode recorrer à nossa velha e boa Fibonacci, ó. Topo, tá? Vamos considerar isso aqui como fundo mesmo, então armou o pivô, né? Na verdade, cada lateralização também é um pivô, tá? Já acaba formando um fundo ou um topo. E aí vamos projetar. Vamos projetar aqui, ó. Então veja que exatamente onde deixou aquela sombra é o mesmo local onde a gente tem o alvo de Fibonacci. Aqui era o nosso alvo de Fibonacci baseado nessa pernada de alta, tá? Era o nosso alvo de Fibonacci. Vamos ver se coincide também lá com os alvos de baixo. Na verdade seria aqui. Acabou que não coincidiu. Beleza. Não tem problema não. Então, beleza. Já usei aqui a Fibonacci para descobrir onde seria o alvo. Seria ali em cima com a sombra, ó. Outra entrada também seria nesse candle aqui ignorado ou renegado, tanto faz. Tá? Seria a entrada aqui, stop aqui embaixo. Ó. 210 pontos também. Dá para observar que ele teve baixíssimo volume. Ó, volume bem baixo, comparado aos demais que estão subindo. Então, ele realmente era uma barra, né, ignorada, um candle renegado aí. Renegado pela tendência. Depois, então, a gente teve aquela resistência forte ali em cima. Aqui acabou deixando uma bela de uma sombra, tá? Começo da mais ou menos meio-dia e pouco ali. Então poderia arriscar, né, fazer uma entradinha aqui. Ó, de qualquer forma não era um movimento tão pequeno também, era um stop de 240 pontos, tá? Pegaria uma fase bem ruim aqui, inclusive, caindo, mas mercado bem cheio de sombras e tal, cheio de rejeições em cima e embaixo. Poderia arriscar, tá? Aqui a gente teve uma bandeirinha também. Na verdade, eu até posso fazer... Cadê minhas ferramentas aqui? Posso fazer aqui também uma bandeira, ó. Uma bandeira. Rompimento, pullback e tal. Por exemplo, entrada mais ou menos por aqui ou lá em cima. Ó, um pouquinho mais curto, 160 pontos, podendo pegar um alvo ainda maior, tá? O que era o problema de se entrar nessa bandeira? Era justamente tu pegar e entrar por aqui e ter que sair mais próximo, né? Então o índice até teve algumas entradas interessantes. Vou botar aqui no dólar também. Vamos analisar o dólar agora. O dólar, como eu fiz também, mostrei nos stories, lá no Instagram, dependendo de onde você estiver olhando. O que aconteceu? Ó, tivemos essa pernada aqui de baixo, ó.
topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, sempre ascendente. Aqui rompeu, ó. Ali rompeu. Então, a gente teve um rompimento disso aqui, né? Quando rompeu, formou um fundo menor do que esses aqui, formou um topo menor do que esse aqui, e aí hoje já abriu em gap. E olha que interessante, aqui a gente consegue fazer uma bandeirinha, ó, no dia anterior, uma bandeirinha. E se eu fizer o mastro dessa bandeira, ó, e eu projetar ele para baixo, veja só. Olha lá onde é que ele foi. Exatamente onde deixou essa sombra aqui. No maior volume do dia. Tá? Então isso aqui é uma projeção de mastro de livro. Claro, né? Pegou um dia e o outro. Então esse gap aqui atrapalharia porque não seria o mesmo dia para se fazer essa análise day trade. Tá? Aqui a gente também consegue projetar várias Fibonacci usando aquele lugar. Veja que aqui era um deles, tá? Então coincidia com o mastro, coincidia também com a Fibonacci. Depois o mercado continuou caindo. Veja que aqui também acabou criando-se, né, uma região aqui de resistência e suporte. Ó, era um suporte, rompeu, virou uma resistência. E aí a gente teria nosso próximo alvo, ó, exatamente aqui nessa região, tá? Então esses dois limites aqui de Fibonacci criados acabou gerando essa consolidação que a gente poderia fazer, por exemplo, um Chernobyl, né? Essa região aqui dentro a gente não opera, tá? Antes de falar do Chernobyl, também tivemos uma bandeirinha, tá? Que poderíamos pegar alguns pontinhos até a Fibonacci final, tá? Vamos supor que a entrada aqui naquele primeiro candle, ó, 14 pontos. Eu sei que é bastante, mas daria uma bela entrada, ó, com o alvo aqui embaixo. Vou deixar uns pontinhos sobrando, 25 pontos, tá? Depois então formou um Chernobyl, acabou rompendo. E também rompendo e confirmando uma Fibonacci ainda maior, tá? Que poderia ser justamente aqui. Então rompeu, fez pullback, a gente poderia buscar uma entrada por aqui. Vamos ver quantos pontos isso daria. 12 pontos e meio. Mais uma vez é uma quantia grande, eu sei. Mas no day trade ultimamente só tem movimentos grandes assim, galera. Tem que ter um capital bom, tá? E aí o alvo seria nesse local aqui, onde fez essas 3 barrinhas aqui com as sombras, ó, tá? Teve uma briga ali justamente pela Fibonacci, certo? Foi ainda mais longe? Até foi, ó. Talvez a gente consiga ver. Vamos ver se foi um alvo do dia e não do dia anterior. Mas a gente conseguiria também usar aquela anterior ali, tá? Vamos projetar aqui, ó. Ó, esse aqui seria um alvo baseado apenas nesse fundo, ó, nesse topo. Se eu pegar esse fundo aqui, vamos ver. Ó, na verdade o pivô do dia, ele acabou caindo ainda mais. Ele se baseou nisso aqui, ó. Até esse fundinho aqui, tá? Então, conforme vai caindo, a gente também pode ir projetando mais. Claro, né? Tem que estar sempre de olho aberto para caso volte a gente corte, né? Vai arrastando o stop conforme vai derretendo assim, ó. Só candle vermelho, 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 vai jogando o stop para baixo, tá? Vai reduzindo, vai deixando uma margem boa, mas vai levando ele, certo? Bom, então essas são as análises que eu fiz observando aí o índice e o dólar. Espero que tenham gostado, espero que tenham batido com as análises de vocês. Se não bateu, comenta aí no vídeo, diz o que achou, certo? E não esquece, né? Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal.